Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, estou grávida de 27 semanas e 4 dias, completando hoje, e eu tô encerrando, gente, praticamente o segundo trimestre da gestação. A partir de sábado, completo 28 semanas e já vou entrar no terceiro trimestre. Aí hoje eu aproveitei para vir fazer um resumo para vocês de como foi, né, o segundo trimestre, assim como eu fiz do primeiro também, né? Para quem não assistiu, vou deixar passando no final do vídeo um resumo de tudo que aconteceu no primeiro trimestre e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu no segundo. Então eu já deixei anotadinho aqui no celular para não esquecer nada, gente. Teve algumas coisas que mudaram, né? Tinha coisa que eu sentia no primeiro trimestre e não senti no segundo, e outras também que eu não sentia no primeiro trimestre e agora no segundo eu senti até demais. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, gente, que eu senti assim muito, né, já no segundo trimestre, são dores pélvicas. Então, tanto quando eu tô deitada, quanto se eu estiver fazendo uma caminhada, eu tenho muita dor, muita pontada assim nessa região pélvica. E eu já comentei com a obstetra sobre isso, ela fala que tem a ver com o crescimento do bebê, né, com a expansão do útero, então não tem muito o que fazer. E isso é algo que tem pegado bastante, tem incomodado muito. Quando eu tô limpando a casa, fazendo alguma coisa que eu preciso abaixar, levantar muito, começa a dar essas pontadinhas chatas, mas faz parte, né? Outra coisa que eu tenho sentido bastante, gente, é um desconforto, até lembra um pouco esse primeiro, né? Mas é mais quando eu tô deitada, quando eu tô dormindo. É um desconforto para virar de um lado pro outro. Sem estar grávida ou até no primeiro trimestre da gestação, eu não sentia isso, eu me virava de um lado pro outro tranquilamente, não sentia, muitas vezes nem acordava, né? Um movimento normal que a gente faz durante a noite. E no segundo trimestre tem pegado bastante, gente. Eu sinto bastante dolorido, porque eu acho que conforme a gente dorme, acaba relaxando essa musculatura pélvica, né? E aí quando eu tô dormindo que eu quero virar, faz essa força para virar, essa força ela se concentra toda nessa região pélvica, então eu sinto bem dolorido. Já não são pontadas, mas é um dolorido bem chato, assim, a ponto de eu acordar. Então o que eu tenho feito? Esse aqui não é mais o mais indicado, né? Mas eu coloco isso aqui entre as pernas, como ele é grandão, ó, assim de lado para vocês verem melhor. Eu coloco ele, deixa eu mostrar para vocês. Eu encaixo ele assim, ó, entre as pernas e durmo assim, ó, com ele assim. Então eu sinto mais conforto. Se você sente também esse incômodo na hora de dormir, coloca, nem que seja um travesseirinho, coloca entre as pernas, que na hora de você vira com ele entre as pernas, que você não vai sentir tanto. Não vai fazer todo esse esforço na região pélvica, né? A terceira coisa que mudou e que também faz parte da madrugada é as idas ao banheiro. Gente, não tem um dia sequer que eu não acorde de madrugada super apertada, como se eu tivesse bebido litros e litros de água para poder ir no banheiro. A minha sorte é que nesse tempo que eu levanto para ir no banheiro, o Ravi ele não desperta, porque ele tem uma coisa assim, se ele percebe que eu tô indo no banheiro, ele já quer que eu pegue ele no colo, vem chorando, quer que eu, enfim, vou junto com ele. E acaba sendo cansativo também, porque até para eu levantar eu já tenho umas técnicas assim para levantar sozinha. E quando ele acorda, ele quer que eu pegue ele no colo antes mesmo de eu levantar para ele poder ir junto comigo. Então eu tenho essa sorte que ele não acorda nesse momento, mas eu tô tendo essa coisa chata de todos os dias de madrugada, já até acostumei. Eu levanto para ir no banheiro, é uma coisa que no primeiro trimestre não acontecia, né? Eu até sentia um pouco mais assim frequente as idas ao banheiro, mas não assim todos os dias e de madrugada. Outra coisa que pegou bastante nesse segundo trimestre tá sendo meu ganho de peso. Eu até cheguei a comentar aqui em alguns outros vídeos que a obstetra tava pegando no meu pé. Eu tô engordando mais ou menos 4 quilos por mês, mais ou menos. 3 a 4 quilos por mês. Mesmo comendo assim, tipo, tentando tomar o café da manhã, almoço, café da tarde e a janta, né? E me prender nessas refeições, de vez em quando eu como um doce, né, gente? Que eu também sou filha de Deus. Eu amo doce, mas eu já não, assim, eu tento não abusar, né? E mesmo assim eu tô ganhando bastante peso. E na gestação do Ravi foi do mesmo jeito. Do segundo trimestre em diante eu ganhava 4 quilos por mês, mas a obstetra não pegava tanto no meu pé não. Aí ontem foi dia de fazer exame, renovar os exames pro terceiro trimestre. Já fui lá, tirei sangue, fiz exame de urina. E é bom porque aí ela vê que tá tudo ok. Ela fala assim, menos mal, porque até os exames que eu fiz tinha atrasado um pouquinho, então ela viu nessa última consulta. E ela falou que tava tudo bem, né? E já me pediu esses exames de novo pra ver
se não teve alguma alteração, que ela fala que tem que ver a tireoide também, se isso não tá causando ganho de peso, né, se não tá um pouco alterada, que aí entraria com algum tipo de remédio, mas eu acredito que não seja isso não, gente, porque na gravidez do Ravi eu também não tinha problema com tireoide e eu ganhei bastante peso, né, ganhei 26 quilos até o final da gestação. Outra coisa que eu tenho notado também do meio do segundo trimestre pra cá é um inchaço, tanto nas minhas mãos quanto nos pés, nas pernas. Os meus anéis, ó, tirei, não tô usando mais, não tô conseguindo usar porque estufa muito meu dedo, fica bem desconfortável. E no rosto também, meu nariz tá cada vez maior. Meu nariz tem aumentado de um jeito que tá até brilhando. Na do Ravi também foi assim, também tive esse inchaço, minha pressão tá sempre normal, sempre que eu meço ela tá certinho, tá controlada, então é outra coisa que eu não me preocupo muito, mas eu tô tendo retenção de líquido assim bastante, acaba incomodando. E eu tomo bastante água, gente, a única coisa que eu faço em relação a isso é tomar bastante água, tentar ficar bem hidratada, pra sentir o menos possível, né? Isso que eu vou falar pra vocês agora que eu tive agora nessa segunda gestação, também tive na gestação do Ravi, que são as temidas hemorroidas, né? Do Ravi, gente, eu tive bem no finalzinho da gestação. Eu já tava quase entrando na última semana de gestação, foi quando eu tive um desconforto quando eu tava no banheiro, aí fui perceber era hemorroida, né? E nessa gestação agora no segundo trimestre também da metade do segundo trimestre pra cá, ela veio reaparecer. Só que aí tem uma diferença, gente. Eu tinha costume de comer muita pimenta. Então eu comecei a notar que eu tava com hemorroida porque eu ia no banheiro e ardia. Era tipo um desconforto que eu sentia. E nessa gravidez eu já não como pimenta. Eu não tô assim com essa coisa assim de fissura de ficar comendo pimenta toda hora. Poucas coisas que eu como que contém pimenta. Então isso tem ajudado bastante a não sentir ardência. Eu sinto algum tipo assim de incômodo na hora que eu vou no banheiro. E aí eu evito usar papel higiênico, né? O mais aconselhado para quem tá passando por isso, que você, depois de usar o banheiro, você vai fazer a higienização, dá uma lavadinha, seca com a toalha sem esfregar, coma coisas que tenha mais fibras e toma bastante água, que isso vai ajudar bastante a passar por esse processo assim sem tanto desconforto, igual foi a minha primeira gestação, né? E tem dado certo, gente. São poucas as vezes que eu vou no banheiro assim, tem algum tipo de desconforto, aí tomo um banho com a água morna e já fico mais tranquila assim, já fico mais confortável. E uma coisa que eu acho muito importante falar pra vocês, principalmente se você tá pensando em ter um parto normal, né, e teve hemorroida ou venha ter, né, e venha assistir esse vídeo, é que eu tinha muito medo quando estourou a primeira vez, né, porque eu fiquei pensando, gente, quando eu for ganhar o Ravi, eu for fazer a força, vai estourar de vez, como que vai ser, né, não vou conseguir ter parto normal por isso. E, gente, a minha experiência, né, falando o meu relato, foi super tranquilo na hora do parto. Como eu falei pra vocês, a hemorroida em mim apareceu na gravidez do Ravi bem no finalzinho da gestação já, indo para as últimas semanas. E o meu parto ele foi induzido, então tipo, eu fiquei muitas e muitas horas com contração. Até na hora da expulsão durou bastante tempo assim, fazendo força. E mesmo assim eu não tive problema nenhum de ficar pior a hemorroida. Ela tava ali depois que eu ganhei. Ela continuou ali do mesmo jeito, conforme foi passando assim 3 meses, 4 meses depois que eu ganhei Ravi, aí eu já não sentia mais desconforto e foi ficando normal, né? Então se você tá passando por isso e tem esse receio de na hora do parto ela estourar ou você não poder ter um parto normal por isso, eu acredito que isso não vá prejudicar a ponto de você não poder ter um parto normal. Mas eu aconselho assim, sempre se informe com a obstetra, conta o que tá acontecendo, né? E que você quer ter o parto normal. Se ela puder fazer alguma coisa, te prescrever alguma coisa, ela vai prescrever. E é isso, gente. Evita a pimenta, porque a pimenta causa irritação e na hora, né, que você vai no banheiro arde, é pior. Tudo que te cause desconforto, evita. Na hora de limpar, evita papel higiênico, evita esfregar também, que isso já vai ajudar bastante. Mas, assim, pela minha experiência, na hora do parto, tive o Ravi, não alterou em nada nisso, né? Continuou do mesmo jeito que tava. E depois que ele nasceu, ela foi melhorar, ele já tava mais ou menos com uns 4 meses, assim, né? Que eu acabei não sentindo mais nada, tava mais confortável. Outra coisa que eu tenho sentido agora, gente, também no final do segundo trimestre, é que os meus seios, ele fica mais cheio, eu amamento já, mas o meu seio sempre ficava vaziozinho, né? O peito, ele já tava acostumado a encher a proporção que o Ravi mama, né? Era bem certinho, não sentia mais nada cheio, não via veias saltadas nele, e agora voltou a aparecer de novo.
Fica bem cheio, sabe, gente? Como se tivesse com um pouco de siliconezinho mesmo. E assim, eu fico feliz porque eu amamento o Ravi. Era uma preocupação minha do leite reduzir, porque eu amamento ele e quando o Zion nascesse não tivesse leite, né? Era uma preocupação minha, mas eu acredito que não vai acontecer porque tá sendo super tranquilo. Na verdade, tá produzindo mais ainda, né? E eu fico muito feliz nessa questão. Só é um inchaço mesmo que eu tive na gravidez do Ravi, às vezes mais aparentes também, mas eu acredito que seja pela produção do leite. E outra coisa que ainda é nesse assunto da amamentação, que eu tenho sentido, começou nesse segundo trimestre e é um pouco desconfortável. Tem dia que é muito, tem dia que é menos, né? É um desconforto ao amamentar, gente. É uma agonia assim ao ponto de eu querer tirar o Ravi, às vezes, do peito. E eu li um pouco sobre a perturbação da amamentação. Algumas coisas se encaixam naquilo ali. Tanto que um dos motivos da perturbação da amamentação é você estar gestante. Não é que você não possa amamentar na gestação, mas se você estiver gestante, tem mais possibilidade de ter essa perturbação da amamentação. E no meu caso, nada mais é que uma agonia, assim, ao amamentar. Não é toda vez, né? Tem vezes que é bem mais, tem vezes que é menos. Isso não tem me impedido de amamentar. Eu tento me concentrar em outra coisa, assim, minha cabeça, para conseguir amamentar, porque eu não quero desmamar o Ravi agora, não é meu pensamento, não é minha intenção. Eu ainda penso que quando o Zion nascer, eu vou fazer aquela amamentação em tandem, né, que é quando você amamenta uma criança maior e uma menor ao mesmo tempo. Eu penso em fazer isso e desmamar o Ravi conforme eu for vendo que chegou a hora, sabe? Tanto para mim quanto para ele. Eu acredito que quando o Zion nascer isso vai melhorar, né? Eu espero muito que isso vai melhorar, porque é desconfortável. E por último, gente, mas não menos importante, é uma coisa que para mim é muito importante, aliás, que tem voltado agora nesse segundo trimestre. Eu já tive ansiedade, né, antes da gravidez. Na época que eu fazia faculdade, eu já tinha um pouco de ansiedade. Tive também na gravidez do Ravi, voltou agora nessa segunda gestação. E essa ansiedade que eu tenho, ela é mais voltada, assim, preocupação com o Ravi. Então, se eu tenho alguma coisa pra fazer com o Ravi, assim, seja sair de casa, seja... Ai, eu não sei como explicar pra vocês. Eu vou colocar dessa forma. Se eu tiver que sair com o Ravi de casa pra, ir numa consulta ou numa ultrassom, que não seja perto de casa, eu já fico agoniada, eu fico angustiada, achando que vai acontecer alguma coisa, com medo de acontecer alguma coisa. E isso é uma coisa que, assim, às vezes me consome tanto e me atrapalha até pra dormir, gente. Vamos supor que eu tenho alguma coisa marcada pra amanhã já. Essa noite eu praticamente não durmo, eu tô meio assim. E isso em relação a outras coisas com ele também, coisas que antes eu não achava perigoso, agora eu acho, e aquilo vai me consumindo minha cabeça, sabe? E isso tem me desgastado um pouco, porque, como eu falei pra vocês, se eu tenho uma programação com ele no dia seguinte, no dia anterior eu já não durmo. Então naquele dia seguinte eu fico totalmente desgastada. E eu acredito que isso é muito por conta da gestação, que como eu falei pra vocês, na gestação do Ravi eu também tive coisas parecidas, assim, preocupações parecidas, e perdi o sono também. Mas quando o Ravi nasceu, algumas coisas aliviaram, né? Mas se eu for falar nesse vídeo, fica muito grande, gente, essa questão da ansiedade. Deixar isso para um outro vídeo. Então é isso, gente. Essas são as principais mudanças que eu tive nesse segundo trimestre. Aqueles desejos alimentares, assim, ele já diminuiu bastante. Se vocês não viram ainda o primeiro vídeo que eu falo, o resumo, né, do primeiro trimestre, eu vou deixar passando agora no final do vídeo pra vocês. E a questão do meu humor também voltou ao normal, gente, nesse segundo trimestre. Graças a Deus, já é uma coisa a menos, porque eu tava muito emotiva, isso passou, isso deu uma boa aliviada. E é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo, gente. Eu vou mostrar agora pra vocês como que tá minha barriga. Deixa eu levantar aqui. Ó, gente, já cresceu bastante mesmo. E eu tô muito feliz, eu sinto bastante o Zion mexer. Vou tirar assim pra vocês verem melhor, ó. Eu sinto bastante ele mexer, gente. Principalmente à noite é a hora que ele faz a festa. Ai, Deus, eu tô muito feliz, eu sou muito grata a Deus por estar tudo bem. Todos os exames que eu fiz, aquele exame de glicose, né, que eu tinha feito, deu tudo certo, não tá com nenhuma alteração, então eu fico muito feliz, muito grata a Deus, só tenho a agradecer. Logo eu vou estar mostrando pra vocês alterações que eu vou estar fazendo aqui no quartinho dos meninos. Esse mês eu vou comprar guarda-roupa, vou trocar aqui, já tirei a cômoda que tava aqui me incomodando, que ela tava quebrada, não tinha serventia aqui. Já tirei ela daqui, tá um pouco bagunçado, coisas fora do lugar, mas
quando chegar o guarda-roupa, acredito que vai ficar bem mais fácil essa questão da organização. Aí eu venho mostrar pra vocês, aí eu vou lavar as roupinhas do Zion, organizar as coisinhas dele, comprar algumas coisinhas ainda que tá faltando, e eu venho mostrar tudo pra vocês. Então, se vocês não são inscritas no canal ainda, ou inscritos, né, se inscreva que vocês me ajudam muito. Clica no sininho das notificações para vocês receberem sempre que eu postar vídeo. E um grande beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.